Se você não entender a carta aos Romanos, vai achar que Deus vive te acusando. O que aconteceria se a voz que você escuta nos momentos de culpa, medo e acusação não fosse a voz de Deus, mas o eco de uma leitura distorcida das Escrituras? Milhares de cristãos vivem como se estivessem constantemente sentados em um tribunal invisível, aguardando uma sentença que parece nunca ser favorável. A consciência pesa, o coração se contrai, a fé se torna defensiva. Muitos acreditam que isso é maturidade espiritual, quando na verdade pode ser apenas confusão teológica. A carta aos Romanos, uma das mais profundas e densas do Novo Testamento, costuma ser lida como um código jurídico implacável, como se Paulo tivesse escrito um manual de acusação celestial. Mas essa leitura não apenas empobrece o texto, ela trai o próprio Evangelho. Romanos não nasce para esmagar o homem sob o peso da culpa, mas para revelar o colapso definitivo de qualquer sistema que tente justificar o ser humano fora de Cristo. Paulo escreve em um mundo dominado por tribunais, sentenças e leis severas. Roma respirava autoridade, punição e poder. É nesse cenário que muitos projetam essa atmosfera sobre Deus, imaginando que o céu funciona como uma extensão do império. O resultado é uma fé marcada pelo medo, não pela liberdade. O problema não está no texto sagrado, mas na lente com que ele é lido. Este vídeo é uma travessia, uma jornada que começa no lugar onde muitos se sentem condenados e termina onde Paulo sempre quis que o leitor chegasse, na justificação em Cristo. Não se trata de suavizar o pecado, relativizar a santidade ou diluir a verdade. Trata-se de ouvir Romanos com os ouvidos certos, no contexto certo, sob a luz da cruz. Porque quando essa carta é compreendida em sua intenção original, algo poderoso acontece. O tribunal cai, a acusação perde a voz, e a graça ocupa o centro do palco. Se Romanos não foi escrito para te acusar, por que então soa tão pesado para tantos? A resposta está no começo da história, antes mesmo de falarmos de pecado, lei ou graça. Está na pergunta que quase ninguém faz: para quem essa carta foi escrita? Romanos não começou como doutrina sistematizada, mas como uma carta enviada a uma igreja ferida, dividida e confusa. Antes de se tornar um dos textos mais estudados da história do cristianismo, Romanos foi uma correspondência pastoral, escrita com precisão, urgência e profundo cuidado espiritual. Paulo não escreve para indivíduos isolados em busca de respostas pessoais. Ele escreve para uma comunidade real, inserida em um contexto político, cultural e religioso extremamente tenso. Roma era o centro do império, o símbolo máximo do poder humano. Ali conviviam judeus expulsos, gentios recém-convertidos, tradições em choque e feridas abertas. Após o decreto de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma, a igreja passou a ser majoritariamente gentílica. Quando os judeus retornam, encontram uma comunidade diferente, com práticas, liderança e identidade transformadas. O conflito não era pequeno. A pergunta que pairava no ar era profunda: quem realmente pertence ao povo de Deus? A lei ainda define identidade. A circuncisão ainda separa. A herança de Abraão ainda é critério. É nesse cenário que Paulo escreve Romanos, não para acusar indivíduos, mas para alinhar uma igreja inteira à verdade do Evangelho. Quando leitores modernos arrancam essa carta do seu chão histórico, transformam um texto de reconciliação em um instrumento de opressão espiritual. Paulo fala de pecado porque está nivelando o terreno. Ele fala de lei porque precisa desmontar falsas seguranças. Ele fala de justiça porque precisa mostrar que ninguém, judeu ou gentil, se sustenta diante de Deus por mérito próprio. O alvo nunca foi produzir culpa crônica, mas destruir qualquer sistema que substitua Cristo.
entender para quem Romanos foi escrito muda completamente o tom da carta. O que parecia um martelo se revela um bisturi. O que soava como condenação se mostra preparação para a graça. Paulo não escreve para esmagar consciências, mas para curar uma igreja rachada por orgulho religioso. Quando isso é ignorado, o leitor moderno assume um lugar que nunca lhe foi atribuído, o de ré permanente. Mas se o problema original era a divisão da igreja, se o alvo era corrigir estruturas religiosas e não acusar indivíduos, por que então Paulo fala tanto de pecado? Essa pergunta nos conduz ao próximo degrau da revelação, onde a lei deixa de ser confundida com Deus e o pecado perde o trono que nunca lhe pertenceu. A maior confusão que atravessa séculos de leitura da carta aos Romanos é sutil, mas devastadora: confundir a lei com o caráter de Deus. Quando isso acontece, a Escritura, que deveria revelar o coração do Pai, passa a ser lida como um documento de acusação permanente. Muitos cristãos não dizem isso em voz alta, mas vivem como se Deus pensasse como um código jurídico, reagisse como um juiz romano e se relacionasse como um fiscal moral. Essa distorção nasce exatamente aqui, quando a lei deixa de ser entendida como instrumento e passa a ser tratada como essência divina. Paulo sabia que estava lidando com um terreno explosivo. Para o judeu do primeiro século, a lei não era apenas um conjunto de mandamentos, mas um marcador de identidade, pertencimento e superioridade espiritual. A Torá havia moldado gerações, delimitado fronteiras e sustentado a esperança de justiça em meio à opressão. Para o gentio romano, por outro lado, lei significava ordem imposta pelo império, punição exemplar e manutenção do poder. Quando esses dois mundos se encontram dentro da igreja, a leitura da lei se torna perigosa. Um grupo a idolatra, o outro a teme. Ambos a confundem com Deus. Em Romanos, Paulo não ataca a lei, nem a descarta como erro histórico. Ele a reposiciona. A lei é santa, justa e boa, mas não é salvadora. Ela revela, mas não regenera. Ela ilumina, mas não liberta. O problema nunca foi a lei, mas o lugar que o coração humano tentou atribuir a ela. Quando a lei assume o papel que pertence apenas a Cristo, ela se transforma em instrumento de acusação contínua. E quando isso acontece, Deus é percebido não como pai, mas como um fiscal espiritual, impossível de agradar. Paulo escreve para desmontar essa confusão com precisão cirúrgica. Ele mostra que a lei nunca teve a função de justificar o homem diante de Deus. Sua missão sempre foi expor a realidade do pecado, não como um fim em si mesma, mas como preparação para algo maior. A revelação progressiva das Escrituras aponta para isso desde o início. A lei revela a necessidade, a graça revela a solução. Separar essas duas coisas é matar o coração do Evangelho. O erro de muitos leitores modernos é projetar sobre Deus a severidade da lei sem atravessar a ponte da cruz. Eles leem Romanos como se estivessem presos em um capítulo eterno de cobrança, ignorando que Paulo escreve exatamente para conduzir o leitor a um ponto de ruptura. A lei aponta o abismo, mas não constrói a ponte. Quando alguém permanece apenas na exposição do erro, sem avançar para a obra redentora de Cristo, o resultado não é santidade, é paralisia espiritual. Historicamente, essa confusão produziu gerações de cristãos marcados pelo medo. Pessoas que obedecem por terror, não por amor, que se arrependem para escapar da punição, não para se reconciliar com Deus. Paulo sabia que esse tipo de espiritualidade não transforma ninguém. Por isso, ele deixa claro que a lei jamais foi a voz final de Deus. Ela é parte da história, não o clímax. O clímax é Cristo.
Quando a lei é entendida em seu lugar correto, algo poderoso acontece. Deus deixa de ser visto como acusador e passa a ser reconhecido como redentor. A consciência deixa de viver sob ameaça constante e passa a responder à graça. Romanos não nos ensina a confundir Deus com a lei, mas a enxergar a lei como um espelho que aponta para a necessidade de um Salvador. E esse Salvador não acusa, ele se entrega. Mas se a lei não é Deus, se ela não é o juiz final, surge uma pergunta inevitável e ainda mais profunda. Por que então Paulo fala do pecado com tanta força, detalhe e intensidade? Se o objetivo não é condenar, por que expor a ferida de forma tão direta? A resposta nos leva ao próximo nível da revelação, onde o pecado perde o papel de vilão supremo e revela sua verdadeira função dentro da narrativa da redenção. Em Romanos, o pecado é tratado com seriedade absoluta, mas nunca ocupa o trono. Essa é uma distinção que poucos percebem. Muitos leem os capítulos iniciais da carta como se Paulo estivesse construindo um retrato sombrio do ser humano, apenas para gerar culpa e desespero. O resultado é uma fé marcada por autocondenação contínua, como se o pecado fosse a autoridade final sobre a vida espiritual. Mas essa leitura ignora a intenção do apóstolo. Paulo não escreve para coroar o pecado, mas para destroná-lo. No mundo do primeiro século, o pecado era frequentemente entendido como transgressão ritual ou falha moral isolada. Para os judeus, ele estava profundamente ligado à quebra da lei. Para os gentios, estava associado a excessos, desordem social e corrupção visível. Paulo rompe com ambas as percepções ao apresentar o pecado como uma força que escraviza, não apenas como um erro que se comete. Ele descreve o pecado como um poder que opera no interior humano, distorcendo desejos, decisões e percepções. Essa descrição é forte porque precisa ser, não para acusar, mas para revelar a gravidade do problema que exige redenção. A tensão surge quando leitores modernos param exatamente nesse ponto. Eles absorvem o diagnóstico e ignoram a intenção do médico. Paulo aprofunda a exposição do pecado porque qualquer tentativa de justificar o ser humano por esforço próprio precisa colapsar antes que a graça seja compreendida. Enquanto alguém acredita que pode se sustentar diante de Deus por desempenho, o Evangelho será apenas um complemento moral. Por isso, o pecado é exposto até o limite da consciência humana. Não para esmagar, mas para esvaziar falsas seguranças. O pecado, em Romanos, não é apresentado como juiz, mas como evidência. Ele revela que todos, sem exceção, estão em necessidade radical de algo que não podem produzir. Quando Paulo afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele não está pronunciando uma sentença final, mas preparando o terreno para uma revelação maior. A carência não aponta para a condenação, aponta para a dependência. A exposição do pecado cria espaço para a graça agir sem concorrência. Há também um aspecto histórico crucial aqui. No contexto romano, a acusação pública era uma ferramenta de controle. Expor falhas significava humilhar, excluir e dominar. Paulo subverte essa lógica ao usar a exposição do pecado para nivelar todos diante de Deus. Judeus perdem o privilégio da superioridade religiosa. Gentios perdem a ilusão de inocência moral. Ninguém permanece em posição de acusador. Todos se tornam necessitados da mesma misericórdia. O pecado deixa de ser arma e passa a ser evidência da necessidade comum de redenção. Quando isso é compreendido, o peso do texto muda. O leitor deixa de se sentir singularmente condenado e passa a se reconhecer coletivamente dependente. O pecado não aponta para a rejeição de Deus, mas para a impossibilidade de salvação fora de Cristo. Ele não encerra a história, ele a impulsiona. Em Romanos, o pecado é sério,
porque a graça é mais séria ainda. A ferida é profunda, porque a cura é completa. A revelação aqui é libertadora. O pecado não governa, não sentencia e não define o destino final daqueles que estão em Cristo. Ele revela a falência humana para que a suficiência divina brilhe sem concorrentes. Quando o pecado é retirado do trono, a acusação perde sua autoridade. E quando a acusação cai, surge uma pergunta inevitável e decisiva. Se o pecado não julga, se a lei não condena por si mesma, então quem é o verdadeiro juiz, no argumento de Paulo? Essa pergunta nos conduz diretamente ao coração jurídico de Romanos, onde o tribunal que muitos imaginam é cuidadosamente desmontado. Romanos não constrói um tribunal para manter o ser humano sob constante ameaça. Ele entra em um tribunal já existente para desmontá-lo peça por peça. Essa é uma das viradas mais profundas da carta e, ao mesmo tempo, uma das mais ignoradas. Muitos leitores sentem que Paulo está erguendo um sistema jurídico divino ainda mais rígido do que aquele que já conheciam. Mas o movimento real é o oposto. Paulo usa a linguagem jurídica do seu tempo para subverter completamente a lógica da condenação. No mundo romano, o tribunal era o lugar onde o poder se manifestava de forma mais explícita. A acusação vinha acompanhada de vergonha pública, perda de status e, muitas vezes, morte. Ser declarado culpado não era apenas uma decisão legal, era uma redefinição de identidade. Paulo conhece esse sistema profundamente. Ele escreve a cristãos que viviam à sombra desse aparato jurídico e, por isso, escolhe essa linguagem para comunicar algo radical. Não para dizer que Deus é um juiz mais severo do que César, mas para revelar que, em Cristo, o tribunal perdeu sua função condenatória. O centro dessa desconstrução está na palavra justificação. Para o leitor moderno, esse termo muitas vezes soa abstrato ou excessivamente teológico. No contexto original, ele era direto e explosivo. Justificar significava declarar alguém justo diante da lei. Não era um processo gradual, nem uma avaliação de desempenho futuro. Era uma sentença proferida pelo juiz. Paulo afirma que Deus, o único juiz legítimo, declara justo o pecador que está em Cristo. Essa declaração não acontece ao final de uma vida perfeita, mas no início de uma nova vida sustentada pela graça. Aqui ocorre a ruptura que muitos não percebem. Se Deus declara justo, não há espaço para um tribunal contínuo de acusação. A sentença já foi dada. O problema é que muitos cristãos continuam vivendo como se estivessem em liberdade condicional espiritual, esperando que qualquer falha reabra o processo. Isso não vem de Romanos, vem da leitura fragmentada da carta. Paulo não apresenta a justificação como um acordo temporário, mas como um veredito definitivo baseado na obra de Cristo. Historicamente, isso era escandaloso. Tanto judeus quanto gentios tinham dificuldade em aceitar uma justiça que não se baseasse em mérito. Para os judeus, a obediência à lei era central. Para os romanos, a honra e o desempenho sustentavam o status. Paulo confronta ambos ao afirmar que a justiça de Deus se manifesta à parte da lei e sem negociação com o mérito humano. O tribunal não é reformado, ele é superado pela cruz. A cruz, nesse contexto, não é apenas um símbolo de sacrifício, mas o lugar onde a acusação perde sua voz. Tudo aquilo que poderia ser levantado contra o ser humano é absorvido por Cristo. A justiça não é ignorada, ela é satisfeita. O pecado não é relativizado, ele é julgado na pessoa de Jesus. Por isso, não resta condenação para aqueles que estão nele. O tribunal cumpre sua função e se cala. Quando essa verdade não é plenamente compreendida, a culpa continua operando como se tivesse autoridade divina. Pessoas oram como réus, não como filhos. Confessam não para restaurar comunhão, mas para aliviar medo. A espiritualidade se torna defensiva.
Paulo escreve Romanos para libertar a igreja dessa prisão invisível. A justificação não é um conceito para debates acadêmicos, é uma mudança de ambiente espiritual. O crente sai do banco dos réus e entra na condição de filho reconciliado. Mas se Deus já declarou justo, se o tribunal foi desmontado pela obra de Cristo, surge uma tensão que muitos carregam silenciosamente. Por que então a culpa ainda insiste em permanecer? Por que o coração continua se sentindo acusado, mesmo diante de uma sentença tão clara? Essa pergunta nos leva a um território ainda mais profundo, onde descobrimos que nem toda culpa nasce no céu e que muitas vozes que parecem espirituais têm raízes muito mais humanas do que divinas. Nem toda culpa nasce no céu. Essa afirmação confronta uma das crenças mais arraigadas da espiritualidade moderna. Muitos cristãos aprenderam a interpretar qualquer sensação de peso interior como sinal de reprovação divina. Quanto mais a consciência dói, mais espiritual a experiência parece. No entanto, Romanos revela algo desconfortável para esse modelo de fé. Existe culpa que não vem de Deus, não produz arrependimento genuíno e não conduz à vida. Ela apenas aprisiona. No primeiro século, a culpa era uma poderosa ferramenta social. O mundo religioso judaico utilizava a vergonha como mecanismo de controle espiritual. O mundo romano usava a humilhação pública como forma de manter ordem e submissão. Essas duas culturas se encontram dentro da Igreja de Roma. O resultado é uma comunidade onde muitos carregam pesos que Deus nunca colocou sobre seus ombros. Paulo escreve consciente desse ambiente. Ele não ignora a realidade do pecado, mas também não legitima sistemas que mantêm pessoas espiritualmente ajoelhadas por medo. A culpa que não vem do céu nasce quando a identidade do crente é construída sobre desempenho, comparação e aprovação externa. Ela se alimenta de padrões culturais, expectativas religiosas e memórias distorcidas. Esse tipo de culpa não leva à transformação, leva à exaustão. Ela cria uma espiritualidade baseada em compensação constante, como se o amor de Deus precisasse ser reconquistado a cada falha. Paulo confronta isso com força porque entende que uma fé sustentada pela culpa jamais produzirá santidade verdadeira. Em Romanos, a culpa religiosa é desarmada quando Paulo reafirma que a justiça de Deus não depende do comportamento humano, mas da fidelidade de Cristo. Isso não significa ausência de responsabilidade, mas mudança de fundamento. O arrependimento bíblico não nasce do medo da punição, nasce do encontro com a graça. Quando a culpa é usada como chicote espiritual, ela produz obediência externa e coração endurecido. Quando a graça ocupa o centro, ela produz transformação interna e desejo sincero de viver para Deus. Historicamente, essa distinção foi perdida em muitos momentos da história da Igreja. A fé passou a ser associada à dor constante da consciência, como se sofrer interiormente fosse prova de devoção. Paulo nunca ensinou isso. Ele sabia que a culpa contínua corrói a alegria, distorce a imagem de Deus e enfraquece a confiança do crente. Por isso, Romanos não normaliza o peso emocional permanente, ele o confronta. A acusação não é sinal de maturidade espiritual. A reconciliação é, quando a culpa não vem de Deus, ela sempre aponta para o homem. Ela mantém o foco no erro, no passado, na incapacidade. A culpa que vem de Deus, quando existe, é momentânea, específica e redentora. Ela conduz ao arrependimento e imediatamente abre espaço para a restauração. Qualquer voz que acusa sem oferecer caminho de retorno não carrega a assinatura do céu. Paulo deixa isso claro ao afirmar que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, não o terror. Romanos liberta o crente da culpa religiosa ao reposicionar a identidade em Cristo.
Não somos definidos pelo pior momento, nem sustentados pelo melhor desempenho. Somos definidos pela obra consumada da cruz. Quando isso é compreendido, a consciência encontra descanso. A fé deixa de ser uma tentativa desesperada de agradar e se torna uma resposta amorosa à graça recebida. Mas essa libertação levanta uma pergunta decisiva. Se a culpa não vem do céu, se o tribunal foi desmontado e a identidade foi restaurada em Cristo, o que realmente muda na vida daquele que está nele? Essa pergunta nos conduz ao ponto de ruptura mais poderoso da carta, onde Paulo declara algo que transforma completamente a experiência cristã e silencia de vez a voz da acusação. Romanos 8 não é um versículo de consolo isolado, é uma ruptura espiritual. Quando Paulo escreve, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele não está oferecendo alívio emocional temporário, está declarando uma mudança definitiva de regime. Essa afirmação marca a transição entre dois mundos espirituais completamente distintos. Antes, o ser humano vivia sob a lógica da acusação contínua. Depois, passa a viver sob a realidade da vida no espírito. O problema é que muitos leem essa frase sem sentir o impacto da palavra agora. Esse agora não é poético, é jurídico e histórico. Ele indica um ponto de virada no argumento de Paulo. Tudo o que foi dito antes conduz a esse momento. A exposição do pecado, o colapso do mérito humano, a desmontagem do tribunal, a libertação da culpa religiosa. Nada disso termina em ambiguidade. Paulo chega a uma conclusão clara. Em Cristo, a condenação perdeu qualquer direito legal. Não parcialmente, não provisoriamente, não condicionada ao desempenho futuro. Nenhuma condenação significa a ausência total de acusação válida diante de Deus. No texto original, a palavra condenação carrega o peso de uma sentença final, não de um sentimento subjetivo. Paulo não está dizendo que o cristão não se sentirá acusado, mas que nenhuma acusação possui legitimidade diante do céu. Essa distinção é vital. Muitos confundem ausência de condenação com ausência de luta interior. Paulo jamais prometeu isso. O que ele afirma é que a luta não acontece mais sob a ameaça de rejeição. O campo de batalha muda completamente quando a sentença já foi proferida a favor do crente. Historicamente, essa declaração era explosiva. Em Roma, a condenação significava perda total. Não havia meio termo. Paulo usa essa linguagem para comunicar algo que a cultura entendia bem. Se não há condenação, não há processo aberto. O réu foi absolvido. A sentença foi cancelada. A lógica do medo perde sua base. Ainda assim, muitos cristãos continuam vivendo como se Romanos 8 fosse apenas uma esperança distante, não uma realidade presente. O motivo dessa desconexão está na leitura fragmentada da carta. Romanos 8 não pode ser separado de Romanos 7, nem de tudo o que veio antes. A luta descrita no capítulo anterior prepara o terreno para a libertação anunciada aqui. Paulo não ignora a tensão interior do ser humano, mas recusa permitir que essa tensão seja interpretada como condenação. A vida no espírito não elimina o conflito, mas redefine sua natureza. O crente luta a partir da vitória, não para conquistá-la. Essa mudança é profundamente pastoral. Paulo sabe que uma fé sustentada pelo medo se torna frágil, defensiva e instável. Por isso, ele ancora a segurança do crente não em emoções, mas em uma realidade objetiva. Estar em Cristo significa estar unido à sua morte e à sua ressurreição. O que aconteceu com ele, aconteceu com aqueles que nele estão. Se Cristo não está condenado, aqueles que estão nele também não estão. Quando essa verdade é ignorada, a espiritualidade se torna um ciclo exaustivo de autoavaliação constante. O crente passa a medir sua aceitação por sensações internas, momentos de vitória ou recaídas pontuais.
Paulo rompe com essa lógica ao afirmar que a aceitação está ancorada fora do indivíduo na obra consumada de Cristo. Isso não gera descuido espiritual, gera descanso interior. E do descanso nasce a verdadeira transformação. No entanto, uma tensão permanece. Se não há condenação, se a sentença já foi cancelada, por que a luta interna continua tão intensa? Por que o conflito parece persistir, mesmo diante de uma verdade tão libertadora? Essa pergunta nos conduz ao próximo degrau da revelação, onde Paulo esclarece que a guerra interior não é sinal de reprovação, mas evidência de vida espiritual ativa. A luta descrita em Romanos 7 não é um certificado de fracasso espiritual, é um retrato honesto de um coração que despertou. Muitos leitores atravessam esse capítulo com angústia porque se identificam profundamente com o conflito ali exposto. Querem fazer o bem, mas tropeçam, odeiam o mal, mas o veem se aproximar. O resultado, para muitos, é a conclusão equivocada de que essa guerra interior prova a desaprovação de Deus. Paulo escreve exatamente para desmontar essa leitura perigosa. No contexto da carta, Romanos 7 não surge para colocar o crente de volta no banco dos réus, mas para explicar por que a vida cristã não é isenta de tensão. Paulo descreve um conflito real entre a carne e o desejo renovado pela lei de Deus. Esse conflito só existe porque algo novo já aconteceu. Antes da obra de Cristo, não havia guerra interior. Havia submissão silenciosa ao pecado. A luta nasce quando o espírito começa a operar e a consciência é despertada para uma nova realidade. Historicamente, essa descrição confrontava tanto judeus quanto gentios. Para o judeu religioso, a obediência externa era sinal de retidão. Para o gentio, o conflito moral era apenas uma fraqueza humana inevitável. Paulo rompe com ambos ao afirmar que a verdadeira batalha acontece no interior daquele que já foi alcançado pela verdade. O desejo de obedecer a Deus não nasce da carne, nasce da regeneração. Por isso, a presença da luta não indica ausência de fé, indica sua existência. O erro comum é interpretar Romanos 7 como um estado permanente de condenação, quando Paulo o apresenta como uma transição. Ele descreve a frustração de tentar viver sob a força da própria vontade, mesmo conhecendo o bem. Essa frustração não aponta para a rejeição divina, mas para a insuficiência do esforço humano. O clamor final do capítulo não é um pedido de absolvição, é um grito por libertação. E Paulo não deixa esse grito sem resposta. A resposta vem imediatamente, não em forma de cobrança, mas de revelação. A libertação não está na negação da luta, mas na mudança de fonte. A carne luta, o espírito sustenta. Quando o crente tenta vencer apenas pela força da disciplina, o conflito se torna esmagador. Quando aprende a depender do espírito, a guerra continua, mas o peso muda. Não há mais desespero, há direção. Não há mais medo de condenação, há esperança de transformação. Psicologicamente, isso é libertador. Muitos cristãos acreditam que maturidade espiritual é ausência de conflito. Paulo ensina o oposto. Maturidade é saber onde colocar o peso da batalha. A guerra interior não é um sinal de que Deus se afastou, mas de que o pecado perdeu o domínio absoluto. O desconforto não vem da rejeição divina, vem do choque entre a velha natureza e a nova vida em Cristo. Quando Romanos 7 é lido isoladamente, ele parece um beco sem saída. Quando é lido dentro do fluxo da carta, ele se torna uma ponte. Uma ponte que conduz da frustração humana para a dependência do Espírito. Paulo não termina o capítulo com condenação, termina com gratidão. Ele aponta para Cristo como aquele que resolve o dilema que o esforço humano não consegue solucionar. Essa compreensão muda tudo. O crente deixa de interpretar suas batalhas como prova de falha espiritual e passa a enxergá-las como parte do processo de santificação.
A luta não define identidade, revela necessidade contínua de graça. E essa graça não acusa, sustenta. Ela não empurra para o medo, conduz à confiança. Mas se a luta não é condenação, se ela é evidência de vida espiritual, então surge uma pergunta ainda mais profunda. Quem, afinal, sustenta o crente nesse conflito diário? Quem garante que a guerra não terminará em derrota? Essa resposta nos conduz ao próximo nível da revelação, onde Paulo mostra que o Espírito Santo não opera como acusador, mas como aquele que assegura, intercede e conduz a vida. O Espírito Santo não fala como um promotor, não constrói acusações e não mantém dossiês espirituais abertos contra aqueles que estão em Cristo. Essa afirmação confronta diretamente a experiência de muitos crentes que aprenderam a interpretar qualquer inquietação interior como repreensão divina. Em Romanos, Paulo apresenta o Espírito não como voz de condenação, mas como presença que sustenta, testemunha e conduz. Quando essa distinção é ignorada, o espírito é confundido com a própria consciência ferida e a vida cristã se transforma em um diálogo constante de culpa. Paulo escreve Romanos 8 para corrigir essa confusão. Ele mostra que a atuação do espírito é inseparável da realidade da filiação. O espírito não entra na vida do crente para vigiar falhas, mas para afirmar pertencimento. Ele testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa linguagem não é simbólica, é relacional. No mundo antigo, o testemunho confirmava identidade e direito. Paulo usa esse conceito para declarar que o Espírito confirma, diante do coração humano, aquilo que a cruz já garantiu diante do céu. A tensão surge porque muitos confundem convicção com acusação. A convicção do Espírito é específica, direcionada e sempre acompanhada de esperança. Ela aponta para o caminho da vida, não para o peso da vergonha. A acusação, por outro lado, é difusa, repetitiva e paralisante. Ela não convida à transformação, apenas à culpa crônica. Paulo deixa claro que essa segunda voz não procede do Espírito. O Espírito nunca nos leva a questionar nossa filiação. Ele a reafirma. Historicamente, essa distinção era crucial para uma igreja vivendo sob perseguição e insegurança. Em Roma, a acusação podia significar prisão ou morte. O medo era uma realidade diária. Paulo não alimenta esse medo com uma teologia de suspeita espiritual. Ele oferece segurança. Ele ensina que o Espírito é aquele que intercede quando as palavras falham, que sustenta quando a força acaba, que guia quando a mente se confunde. O Espírito não observa de longe, ele habita, e quem habita não acusa, cuida. O papel do Espírito em Romanos é profundamente pastoral. Ele liberta o crente da necessidade de autovigilância constante. Em vez de viver analisando cada pensamento com medo de reprovação, o crente é convidado a andar segundo o Espírito. Esse andar não é perfeição instantânea, é direção contínua. O Espírito não exige impecabilidade. Ele produz transformação progressiva. Ele não ameaça abandono, ele assegura presença. Quando essa verdade não é compreendida, o Espírito é substituído por uma caricatura religiosa. A pessoa passa a viver em alerta permanente, confundindo ansiedade com sensibilidade espiritual. Paulo desmonta esse modelo ao mostrar que o Espírito gera vida e paz. Onde há acusação constante, não há paz. Onde há medo crônico, não há liberdade. O fruto do Espírito revela a fonte da voz que governa o interior. A revelação aqui é clara. O Espírito não foi dado para lembrar o crente de sua fragilidade, mas para lembrá-lo da obra de Cristo. Ele não aponta para o erro como destino, aponta para a cruz como fundamento. Ele não isola, integra, ele não ameaça, adota. Em Romanos, o Espírito é o selo de que a condenação perdeu qualquer espaço legítimo na vida daqueles que estão em Cristo.
Essa compreensão silencia uma das vozes mais persistentes da espiritualidade distorcida, a ideia de que Deus está constantemente decepcionado com seus filhos. Paulo substitui essa imagem por algo infinitamente mais poderoso. Deus não apenas perdoa, ele habita. Não apenas absolve, ele sustenta. Não apenas justifica, ele caminha junto. Mas mesmo com essa segurança, muitos ainda carregam medo. Um medo que não nasce do texto bíblico, mas da história da própria igreja. Um medo alimentado por usos distorcidos das Escrituras ao longo do tempo. Isso nos leva a uma pergunta necessária e desconfortável. Se Romanos liberta, quem tentou roubar essa libertação da igreja? Quem transformou uma carta de vida em instrumento de controle? A resposta nos conduz ao próximo capítulo dessa jornada. Romanos já foi usado para libertar consciências esmagadas, mas também já foi usado para controlá-las. Essa tensão atravessa a história da igreja como uma ferida silenciosa. Um texto que nasceu para anunciar liberdade acabou, em certos períodos, sendo instrumentalizado para produzir medo. Paulo jamais escreveu Romanos para criar cristãos acuados, mas ao longo do tempo, a carta foi arrancada de seu eixo cristocêntrico e usada como ferramenta de poder espiritual. Entender isso não enfraquece a fé, purifica a leitura. Desde os primeiros séculos, Romanos esteve no centro de debates intensos. A linguagem forte sobre pecado, ira e justiça divina foi muitas vezes isolada de seu contexto maior e transformada em arma retórica. Em momentos de crise institucional, a acusação teológica se mostrou mais fácil do que o pastoreio paciente. Trechos da carta passaram a ser usados para sustentar sistemas de controle moral, medo escatológico e espiritualidade baseada em ameaça constante. A lógica era simples e devastadora: manter o povo consciente do pecado, mas distante da segurança da graça. Historicamente, sempre que Romanos foi lido sem a cruz como centro, ele se tornou um texto pesado. Sempre que a justificação foi ofuscada pelo moralismo, a carta perdeu seu coração. O problema nunca esteve na escritura, mas na intenção de quem a manejava. Paulo escreve para uma igreja dividida, não para estabelecer hierarquias de medo. Ele escreve para reconciliar, não para dominar. Quando Romanos é usado para controlar, ele deixa de cumprir sua função original e passa a operar contra o próprio evangelho que proclama. Esse desvio produziu uma espiritualidade marcada por vigilância excessiva. O crente passou a viver mais atento à possibilidade de reprovação do que à presença de Deus. A leitura da Bíblia se tornou defensiva. A oração virou tentativa de apaziguar um Deus irado. A fé perdeu o descanso. Paulo jamais ensinou isso. Ele confrontou exatamente esse tipo de distorção ao afirmar que a justiça de Deus se revela na fé e para a fé. Não na ameaça, não no terror, mas na confiança. Mesmo assim, a história mostra que a verdade nunca permaneceu silenciada por completo. Em diferentes momentos, Romanos voltou a ser redescoberto em sua força libertadora. Homens e mulheres reencontraram na carta não um Deus acusador, mas um Salvador gracioso. Sempre que isso aconteceu, a fé floresceu, a adoração se aprofundou e a vida cristã recuperou sua alegria. A palavra se mostrou mais forte do que qualquer tentativa de controle humano. Esse movimento revela algo essencial. Romanos não pertence a sistemas, pertence à igreja viva. Ele não pode ser sequestrado permanentemente por leituras distorcidas, porque sua essência aponta para Cristo. Quando Cristo volta ao centro, a carta se alinha novamente ao seu propósito. A acusação perde espaço. A graça reassume o trono.
O medo se dissolve diante da verdade. Essa constatação nos conduz a uma pergunta decisiva. Se Romanos não foi escrito para controlar, se ele não sustenta uma espiritualidade de medo, então qual é o verdadeiro coração da carta? Onde Paulo realmente quer que o leitor chegue? Essa resposta nos leva ao centro mais profundo da revelação, onde toda leitura antropocêntrica cai e Cristo ocupa o lugar que sempre lhe pertenceu. Romanos não é um manual para o homem melhorar a si mesmo, é uma revelação para o homem sair do centro. Essa afirmação confronta diretamente uma das leituras mais comuns e perigosas da carta. Muitos se aproximam de Romanos buscando técnicas espirituais, fórmulas de crescimento ou parâmetros para medir desempenho religioso. Quando fazem isso, transformam um texto cristocêntrico em um espelho antropocêntrico. Paulo escreve para destruir essa lógica. O centro de Romanos não é o esforço humano, é a obra soberana de Deus em Cristo. Desde o início da carta, Paulo deixa isso claro ao afirmar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é o poder da decisão humana, nem da disciplina espiritual, nem da constância emocional. É poder que vem do céu e age sobre a história. Quando o homem ocupa o centro, a fé se torna pesada, porque tudo depende de quem lê. Quando Cristo ocupa o centro, a fé se torna firme, porque tudo depende de quem salvou. O antropocentrismo espiritual sempre produz ansiedade. O crente passa a se perguntar se está fazendo o suficiente, se crê o bastante, se obedece como deveria. Romanos desmonta essa insegurança ao deslocar o foco. Paulo não pergunta o que o homem pode fazer por Deus, mas o que Deus já fez pelo homem em Cristo. A justiça não nasce do esforço, nasce da iniciativa divina. A salvação não é construída, é recebida. A fé não é moeda de troca, é resposta humilde à graça. Historicamente, esse deslocamento era escandaloso. Em um mundo onde identidade, honra e valor eram construídos por mérito, Paulo afirma que ninguém pode se gloriar. Judeus não podem se apoiar na lei. Gentios não podem se apoiar em consciência moral. Todos são igualmente dependentes da mesma graça. Esse nivelamento não humilha, liberta. Ele destrói o orgulho religioso e cria espaço para uma comunhão baseada na cruz, não na comparação. Quando Romanos é lido corretamente, o leitor percebe que cada argumento conduz a Cristo. A exposição do pecado aponta para a necessidade dele. A crítica à lei aponta para o cumprimento nele. A justificação se ancora na obra dele. A vida no Espírito flui da união com ele. Nada em Romanos encontra sentido fora de Cristo. Ele não é um tema entre outros, é o eixo de toda a carta. Quando isso é perdido, a leitura se fragmenta e a espiritualidade se torna confusa. Essa centralidade tem implicações práticas profundas. Quando Cristo está no centro, a obediência deixa de ser tentativa de aceitação e se torna expressão de amor. A santidade deixa de ser peso e se torna fruto. A disciplina espiritual deixa de ser medo disfarçado e se torna resposta grata. Paulo não elimina a responsabilidade humana, mas redefine sua motivação. O crente obedece porque foi aceito, não para ser aceito. O antropocentrismo também distorce a leitura da graça. Muitos temem que tirar o homem do centro leve à passividade espiritual. Paulo mostra o contrário. Quando Cristo ocupa o centro, a vida cristã se torna mais ativa, não menos. Mas essa atividade nasce da segurança, não da insegurança. O crente não age para provar algo. Age porque já recebeu tudo. A força da obediência não vem do medo da punição, mas da alegria da reconciliação. Romanos, portanto, é um convite ao reposicionamento interior. Ele chama o leitor a descer do trono que nunca lhe pertenceu e a reconhecer quem realmente governa a história da salvação. Quando isso acontece, a fé encontra descanso. O peso da autojustificação cai.
a necessidade de aprovação espiritual se dissolve. Cristo assume o lugar central e tudo o mais encontra seu devido lugar ao redor dele. Essa mudança de centro gera uma pergunta inevitável. Se Cristo é o centro, se a graça é o fundamento e se a condenação foi removida, como essa liberdade se traduz em uma vida santa e transformada? Como evitar que a liberdade se confunda com descuido? Essa tensão nos conduz ao próximo degrau da revelação, onde Paulo mostra que a graça que liberta é a mesma que produz santidade verdadeira. A graça que liberta nunca foi licença para permanecer o mesmo. Essa é uma das tensões mais mal compreendidas da carta aos Romanos. Muitos, ao ouvirem sobre a ausência de condenação e centralidade de Cristo, imediatamente levantam uma objeção silenciosa. Se tudo é graça, onde entra a santidade? Se não há medo de punição, o que impede o crente de viver de qualquer maneira? Paulo antecipa essa inquietação e a responde não com ameaça, mas com revelação. Em Romanos, a santidade não nasce da coerção, nasce da transformação interior. Paulo não propõe um código moral mais sofisticado, mas uma nova fonte de vida. A pergunta não é como conter o pecado por força externa, mas como gerar um coração que já não encontra prazer nele. A graça não enfraquece a obediência, ela muda sua raiz. Quando o medo governa, a obediência é instável. Quando o amor governa, ela se torna consistente. No contexto histórico, essa afirmação era profundamente desafiadora. Tanto o mundo judaico quanto o romano acreditavam que a moral precisava ser sustentada por ameaça. Sem punição, não haveria ordem. Paulo subverte essa lógica ao afirmar que a vida no Espírito produz um novo desejo. A santidade deixa de ser resposta à pressão e passa a ser fruto de uma nova identidade. O crente não abandona o pecado para evitar condenação, mas porque já não pertence a ele. Essa mudança de fundamento é essencial. Muitos cristãos tentam viver em santidade a partir da culpa e se frustram repetidamente. A culpa produz esforço, mas não produz vida. Ela pode gerar comportamentos externos, mas não transforma o coração. Paulo ensina que a verdadeira transformação acontece quando o crente compreende quem ele é em Cristo. A identidade precede o comportamento. A filiação antecede a obediência. Quando essa ordem é invertida, a fé se torna pesada e inconsistente. Em Romanos, a santificação é apresentada como caminho, não como moeda. Ela não é usada para comprar aceitação, mas para expressar pertencimento. O Espírito Santo atua nesse processo não como fiscal, mas como agente de vida. Ele forma, corrige, conduz e fortalece. A obediência que nasce desse relacionamento é real, profunda e progressiva. Não é perfeita, mas é sincera. Não é motivada por medo, mas por amor. Paulo deixa claro que a graça jamais minimiza o pecado. Ela o derrota. Ela não negocia com a velha natureza. Ela a crucifica com Cristo. O crente não vive em santidade para manter a salvação. Vive em santidade porque foi salvo. Essa distinção protege tanto da permissividade quanto do legalismo. A graça não é desculpa para o pecado, é libertação do seu domínio. Quando essa visão é perdida, surgem dois extremos igualmente perigosos. De um lado, o moralismo, que tenta produzir santidade por medo. Do outro, a permissividade, que tenta justificar o pecado em nome da graça. Paulo rejeita ambos. Ele apresenta um caminho mais profundo, onde a obediência flui da comunhão e a transformação acontece de dentro para fora. A santidade não é imposição externa, é consequência natural de uma vida unida a Cristo. Essa compreensão muda a prática diária da fé. O crente deixa de viver em ciclos de culpa e promessa e passa a caminhar em crescimento constante. As quedas não geram desespero, geram retorno. As vitórias não produzem orgulho,
produzem gratidão. A vida cristã se torna um processo de amadurecimento, não uma tentativa contínua de sobrevivência espiritual. Mas essa liberdade exige uma última coisa: uma nova forma de ler, ouvir e interpretar as Escrituras. Porque a mesma carta que liberta pode aprisionar quando lida com lentes erradas. Isso nos conduz ao último degrau dessa jornada, onde Paulo nos ensina que a Bíblia não muda, mas a forma como a lemos define o que ela produz em nós. A Bíblia não muda, mas a lente com que ela é lida define se o texto gera vida ou peso. Essa é uma das chaves finais para compreender Romanos sem transformá-lo em um instrumento de acusação. Muitos conflitos espirituais não nascem da Escritura em si, mas da forma como ela é abordada. Paulo não escreve para leitores apressados, fragmentados ou ansiosos por versículos de confirmação pessoal. Ele escreve para uma igreja que precisava aprender a ler a revelação de Deus de maneira coerente, progressiva e centrada em Cristo. Ler Romanos com olhos corretos exige abandonar a prática comum de isolar textos do seu fluxo. Quando versículos são arrancados do contexto, eles perdem sua função original e ganham significados que Paulo jamais pretendeu. A carta foi escrita como um argumento contínuo, onde cada parte prepara a seguinte. A exposição do pecado prepara o caminho para a justificação. A luta interior prepara o anúncio da vida no Espírito. A liberdade prepara a santidade. Quando esse movimento é quebrado, a mensagem se torna distorcida. Historicamente, a leitura fragmentada sempre gerou confusão teológica. Comunidades inteiras passaram a viver sob medo, porque se fixaram em trechos de condenação sem atravessar até a resolução proposta por Paulo. Outros ignoraram a seriedade do pecado porque pularam diretamente para a graça sem compreender seu custo. Romanos exige paciência, humildade e disposição para ser confrontado. Não é um texto para consumo rápido, é um caminho de revelação. Paulo também ensina, de forma implícita, que a Escritura deve ser lida à luz da cruz. Qualquer interpretação que contradiga o caráter revelado de Cristo precisa ser revista. Jesus não suaviza Romanos, ele o ilumina. A cruz não anula a justiça de Deus, ela a revela em sua forma mais profunda. Quando Cristo é retirado do centro da interpretação, até os textos mais sagrados se tornam opressivos. Quando ele é recolocado, tudo encontra coerência. Ler com olhos corretos também exige distinguir entre descrição e prescrição. Paulo descreve realidades humanas, conflitos internos e tensões espirituais sem transformar cada palavra em uma ordem direta. Muitos crentes vivem angustiados porque transformam descrições honestas da condição humana em mandamentos implícitos de sofrimento. Romanos não ensina que o crente deve viver em culpa, ensina que a culpa foi resolvida. Não ensina que a luta é condenação, ensina que ela é parte do processo de transformação. Essa leitura madura protege o coração. Ela impede que a Bíblia seja usada como arma contra a própria consciência. Ela devolve à palavra seu papel original de revelar Deus, não de alimentar medo. Paulo escreve para formar uma igreja segura, não um rebanho acuado. Ele deseja leitores que caminhem com discernimento, não com terror espiritual. Quando Romanos é lido assim, ele deixa de ser um campo minado e se torna um mapa de libertação. Há também um convite implícito à responsabilidade espiritual. Ler corretamente não é apenas um exercício intelectual, é uma postura do coração. Exige disposição para abandonar tradições que não se sustentam à luz do Evangelho. Exige coragem para admitir leituras equivocadas. Exige humildade para permitir que o texto confronte, cure e reoriente. Romanos não se dobra às nossas expectativas, ele nos chama a um alinhamento mais profundo com a verdade. Quando essa lente é adotada,
algo poderoso acontece. O leitor percebe que nunca esteve destinado a viver sob acusação constante. A fé deixa de ser um campo de provas e se torna um caminho de relacionamento. A Escritura deixa de ser um espelho de falhas e se torna uma janela para a graça. Romanos se revela não como um peso a ser carregado, mas como uma carta que conduz o crente da confusão à clareza, do medo à confiança, da acusação à reconciliação. E se você nunca mais lesse Romanos como antes, não por desrespeito ao texto, mas por fidelidade ao seu verdadeiro propósito, essa pergunta não encerra a jornada. Ela prepara o coração para a conclusão mais importante de todas. Aquela que Paulo deixou clara desde o início e que agora pode ser ouvida sem ruído, sem medo e sem acusação. O Deus revelado em Romanos não levanta o dedo para acusar, ele estende a cruz para reconciliar. Essa é a conclusão que muitos nunca alcançam porque abandonam a leitura antes do fim ou carregam lentes que distorcem a imagem do Pai. Ao longo da carta, Paulo não constrói um retrato de um Deus impaciente, irritado ou permanentemente frustrado com seus filhos. Ele revela um Deus justo que age com misericórdia, um Deus que julga o pecado sem rejeitar o pecador, um Deus que resolve o problema da condenação sem destruir o ser humano que precisa ser salvo. Romanos não termina em ameaça, termina em segurança. Paulo conduz o leitor por um caminho intencional, começando pela realidade dura da condição humana e culminando na certeza inabalável do amor de Deus em Cristo. Nada em toda a carta aponta para um Deus que vive acusando. Pelo contrário, o clímax do argumento é uma pergunta retórica que ecoa até hoje. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? A resposta não é teórica, é definitiva. É Deus quem os justifica. Quando essa verdade é compreendida, o chão do medo espiritual desaparece. A acusação constante não gera santidade, gera afastamento. Paulo sabia disso. Por isso, ele ancora a vida cristã não na vigilância do erro, mas na certeza do amor inseparável de Deus. Romanos afirma que nada pode separar o crente desse amor. Nem falhas, nem perseguições, nem fraquezas, nem circunstâncias. Essa não é uma promessa sentimental. É uma declaração teológica fundamentada na obra consumada de Cristo. O amor de Deus não oscila com o desempenho humano porque não nasceu dele. Historicamente, essa conclusão era revolucionária. Em um mundo onde deuses precisavam ser apaziguados e impérios governavam pelo medo, Paulo anuncia um Deus que governa pela graça, um Deus que não abandona seus filhos no meio da luta, mas os sustenta até o fim, um Deus que não espera perfeição para amar, mas ama para transformar. Essa mensagem não enfraquece a fé, ela a fortalece. Ela não produz descuido, produz devoção genuína. Quando Romanos é compreendido até o fim, a espiritualidade muda de eixo. A oração deixa de ser defesa e se torna comunhão. A obediência deixa de ser moeda e se torna resposta. A leitura bíblica deixa de ser ameaça e se torna alimento. O crente não vive mais tentando escapar da condenação, vive celebrando a reconciliação. A fé deixa de ser sobrevivência espiritual e se torna caminhada confiante. Essa é a libertação que muitos nunca experimentaram porque aprenderam a ler a carta como um código de exigências, não como um anúncio de redenção. Paulo não escreveu Romanos para criar cristãos inseguros, mas para formar uma igreja madura, enraizada na graça e firme na verdade. A acusação não pertence mais ao ambiente da fé. Ela foi silenciada pela cruz. O que permanece é a voz do amor que chama, restaura e sustenta. Se você chegou até aqui, percebeu que Romanos não vive te acusando. Ele vive apontando para Cristo. E Cristo não acusa, ele salva, não condena, justifica, não afasta, reconcilia. Essa não é apenas uma conclusão teológica, é um convite espiritual.
Um convite para abandonar o tribunal interior, sair do banco dos réus e descansar na certeza de que, em Cristo, a sentença já foi dada. Romanos não gera medo. Romanos revela Cristo e Cristo liberta.